Aleluia. Glória ao nome de Cristo Jesus. Aleluia. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que noite maravilhosa, que dia extraordinário de nós estarmos aqui na sua casa. Estamos adorando, contemplando sim a face do Senhor, entregando a nossa oferta no altar do Senhor. Eu quero partir nesse momento já para a exposição da palavra, e eu queria convidar você a abrir no texto lá de Mateus, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Agora vá lá para o versículo 41. Mateus 5, versículo 41. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Antes de você sentar, bota a mão no seu coração e diz: Pai, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Deus, fala, Senhor. Nós queremos ouvir nessa noite a Tua voz, não a voz do pregador, ó Pai. Teu Espírito Santo traga revelações, direções mesmo, ó Pai, posicionamento, para que a gente possa mudar, possa se transformado, libertado pelo poder da Tua palavra. Então, Senhor, se o Senhor não falar, ó Pai, que será de mim? Mas a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Senhor. Eu quero proclamar, eu quero declarar que aqui reina a glória do Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra vai encontrar corações, ó Pai, abertos para ouvir, para aprender, para praticar aquilo que a Tua palavra diz. Por isso, Senhor, a nossa oração é: fala, Senhor, pois o Teu servo ouve. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Faça além do esperado. Faça além do esperado. Nós abrimos num texto de Mateus. E aqui no texto de Mateus está um sermão de Jesus, um dos sermões mais conhecidos de Jesus. O sermão da montanha, o sermão do monte. É um dos sermões mais significativos, porque aqui nesse sermão do monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, aqui reúne uma série de ensinamentos de Jesus, de forma profunda, de forma transformadora, Jesus estava orientando como viver segundo os princípios do reino, que muitas vezes esses princípios são contrários aos valores, aos princípios do mundo que vivemos. Se você não leu, eu te aconselho a ler, mas o Sermão da Montanha, Jesus já começa dizendo: bem-aventurado, abençoados. Algumas traduções vai dizer assim: felizes serão, né? Jesus, ao contrário das ideias de felicidade no mundo que nós vivemos, Jesus estava falando das bem-aventuranças, de ser feliz. E ele começa a exaltar qualidades que nós precisamos praticar. A qualidade como a humildade, mansidão, compaixão, pureza no nosso coração. Você vai ver que Jesus vai destacar, por exemplo, os humildes de espírito, aqueles que choram pela injustiça. Ele vai exaltar aqueles que buscam a paz e vai consolar aqueles que são perseguidos pela justiça. Esses são os verdadeiros herdeiros do reino de Deus. Pois a perspectiva aqui dessa felicidade é muito diferente daquela que nós vivemos aqui na terra. Então Jesus está aqui ensinando que o reino de Deus não é apenas comportamentos externos, mas sim transformação profunda no nosso interior, no nosso coração. Você vai ver que nesse sermão Jesus vai ensinar sobre práticas espirituais como a oração, o jejum. No capítulo 6 ele vai ensinar os discípulos a orar. Vocês devem orar sim, Pai nosso que está no céu. Então, Jesus está falando ali sobre oração, sobre jejum, sobre o desejo de ter intimidade com Deus, de entregar ao Senhor
todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades. Você vai ver que nesse sermão Jesus está falando que nós devemos buscar os tesouros dos céus, ou seja, as riquezas espirituais, que a nossa vida que é dedicada a Ele, que temos. Então o Sermão do Monte é assim, é recheado dessa integridade, é recheado de justiça, de amor, é recheado no caráter daquele que deve ser o verdadeiro cristão. E esse sermão nos desafia. Esse sermão nos desafia a viver, porque, como eu falei, é um contraste com o mundo em que nós vivemos. Ele vai pregoar sobre que nós devemos buscar, assim, o seu reino, em primeiro lugar, a praticar esses princípios. Mas eu li apenas um versículo. Eu não falei sobre todo o sermão. E o versículo que eu quero chamar a atenção é o versículo 41, quando Jesus está dizendo: olha, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Qual o contexto de Jesus estar falando isso aqui? Que muitas vezes Jesus está mandando andar 2 milhas, mas por quê? Na época de Jesus, quando o Império Romano estava sob o domínio ali de Israel, sobre toda aquela região, o Império Romano obrigava os judeus a responsabilidade de carregar suas cargas no percurso de 1 milha. Então, 1 milha dava cerca de 1,5 km, mais ou menos. Então, um soldado romano chegava para qualquer pessoa judia e disse: olha, leve o meu armamento, leve as minhas armas, leve a minha bolsa. Ele era obrigado a andar, agora só podia andar até 1 milha. Então, se aquele soldado fosse andar 2, 3 milhas, ele não podia obrigar a andar mais de 1 milha. Ele tinha que arrumar uma outra pessoa. E entra aqui Jesus, que ao falar sobre caminhar, não só 1 milha, mas caminhar 1 milha mais, ele começa a desafiar o povo a agir de forma totalmente diferente. Começa a ensinar o povo a ir além daquilo que era o mínimo esperado. E isso com espírito de generosidade, um espírito de serviço. Ele usou essa situação para ensinar o princípio de excelência. Porque parece que no tempo que nós vivemos hoje, as pessoas vivem na base da mediocridade. Sabe? Fazer além do esperado não é possível, pastor. O que vale é eu entregar, o que vale é eu atender. Eu já fiz aquilo que me é cabível, pronto. Já fiz, está feito. É só isso, nada mais. Só que a palavra de Cristo aqui, ela é enfática. Quando nós podemos dizer, ela é uma palavra forte mesmo. Ele está dizendo: olha, você tem que ir além. Jesus está dando orientação, principalmente, se você for ver todo o sermão, não é relacionado a Ele, não é relacionado a Deus, mas é relacionado ao nosso relacionamento social. Você precisa fazer além daquilo que é esperado. Então, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande com ele 2. Mas a questão, por que Jesus está falando isso aqui? Nesse sermão que é tão sublime, nesse sermão dessas bem-aventuranças, onde Jesus está falando da maior felicidade, daquilo que é ser feliz, porque nós, homens, mulheres, nós estamos constantemente buscando isso, é ser feliz. Então Jesus vai utilizar aqui no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai dar orientações como nós podemos encontrar a felicidade. E geralmente nós encontramos felicidade, de tantas coisas que nos faz feliz, mas eu pude notar, através da palavra lá em Eclesiastes, que nós procuramos a felicidade nessas 4 coisas que corremos desenfreadamente. Quando eu falei de Eclesiastes, eu estou falando do rei Salomão. Quando ele escreveu no capítulo 2, ele fala que procurou a felicidade. Ele vai dizer que procurou a felicidade na fama. Mas Salomão não conseguiu encontrar felicidade na fama. Ele vai dizer que procurou a felicidade na bebida. Mas ele vai também dizer: mas eu não consegui encontrar felicidade na bebida. Ele vai dizer que procurou a felicidade na riqueza e não conseguiu achar felicidade na riqueza. Ele vai dizer que procurou a felicidade no sexo e não conseguiu. Então Salomão, ele está falando que procurou de todas as formas ser feliz. Será que isso não é igual a nós? Será que da mesma maneira nós não procuramos essa felicidade?
E nós achamos que se tiver dinheiro no bolso, eu sou feliz. Mas muitas vezes nós percebemos que mesmo com dinheiro no bolso, nos falta algo. Nós não somos completos, nós não somos felizes. Achamos muitas vezes, se eu ficar famoso aí, tiver muitos seguidores, eu vou ser feliz. Mas a felicidade não está na fama, porque a fama não traz felicidade. Muitas pessoas buscam felicidade em bebida alcoólica, pensam que, vamos nos divertir, vamos encher a cara, isso é ser feliz. Mas passou aquele dia, passou aquele momento, volta tudo de novo, e aquela bebida não trouxe felicidade. Salomão está dizendo isso: eu procurei a felicidade de todas as formas, numa vida sem limite, mas não encontrei. Então vem Jesus aqui no Sermão do Monte, onde no capítulo 5 já inicia uma grande multidão. Ele pede à multidão para se assentar. Como vocês estão assentados? Jesus erga a voz e diz o seguinte, começa a proclamar: bem-aventurados vocês serão. Ou seja, vocês serão felizes se. Aí ele começa a pregoar cada passo para a gente ser feliz. Vocês serão felizes se. Aí ele começa a dizer aonde está a felicidade. Isso me faz lembrar do Salmo 128, quando o salmista fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ou seja, feliz é o homem que teme ao Senhor. Quando ele fala homem, não é só o homem masculino, mas o homem e mulher também. A mulher, bem-aventurada é aquela pessoa que teme ao Senhor. Mas como ele começa a falar, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, aí ele começa a dizer: a sua esposa é como uma videira ao seu lado, os seus filhos são como flechas, sabe, são como ramos ao redor da sua mesa. Aí vai dizer: bem-aventurado é esse homem. Veja que a gente está procurando felicidade nas coisas, e a palavra está dizendo que a nossa felicidade não está nessas coisas. Sabe qual é essa definição que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a felicidade não está na bebida, não está na fama, na riqueza, no sexo, não está nada disso. Felicidade está muito acima disso. Felicidade está em cumprir os princípios, os valores que Deus manifestou. Porque você vai perceber, você conhece, tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem gente que bebe, mas não é feliz. Tem algumas pessoas que ainda chegam a dizer o seguinte: se eu viajar para tal lugar, eu vou ser feliz. Mas não é. A felicidade, isso é felicidade temporal, é uma felicidade passageira. Mas quando Jesus começa a falar sobre esse sermão aqui, ele está falando de uma felicidade eterna, a felicidade que está dentro da gente, a felicidade que é ter Cristo Jesus no seu coração, que é seguir os princípios, os valores do reino de Deus, buscar os tesouros espirituais, como ele mesmo fala. Jesus está aqui falando nesse sermão, propondo princípios sobre isso, sobre relacionamento, sobre pureza, quando de repente, parece que ele para tudo isso e diz: olha, se alguém obrigar você a andar 1 milha, anda com ele 2. Essa obrigação aqui não é para com Deus, é para com pessoas. Nisso me veio uma pergunta: como é que eu vou conseguir cumprir minhas obrigações de maneiras excelentes, proativas, com pessoas como é que eu vou conseguir cumprir essas obrigações com pessoas, se muitas vezes eu não quero cumprir elas nem para com Deus? Se eu tenho dificuldade em me doar, se eu tenho dificuldade em me entregar, como é que eu vou cumprir essas obrigações? Como eu vou cumprir essa palavra aqui? Se uma pessoa me pede para andar 1 milha, eu tenho que andar 2, fazer além daquilo que é esperado. Como eu posso cumprir isso? Talvez você vai se lembrar daquele momento da crucificação de Jesus, quando Jesus está levando a cruz, ele está indo para o Gólgota. Aí a palavra fala que Jesus, pelo caminho, iria ali tombando, caindo por casa. Desde quinta-feira ele não comia, passou a noite toda preso, apanhou, e então dão uma cruz para ele carregar até o monte. Só que no trajeto ele começa a desfalecer, cair, fraquejar. E você vai se lembrar que a palavra diz que os romanos, soldados romanos, obrigaram a Simão Cirineu, que estava vindo do campo, estava vindo do trabalho, a carregar também a cruz, porque aquilo era lei. Se os soldados mandassem, eles tinham que cumprir. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém, um soldado, alguém que tem autoridade, pedir algo, faça mais daquilo que é esperado. Você
quando você aprender a fazer mais do que é esperado, Jesus estava dizendo, você vai se parecer comigo. É por isso que eu comecei a dizer que muitas vezes a gente está vivendo uma mediocridade, porque a gente só faz aquilo que as pessoas pedem. Se a gente faz apenas aquilo, o básico, nós somos medíocres, nós somos servos inúteis. Jesus está dizendo, vocês precisam experimentar algo mais. Experimenta ser uma mãe que anda não só 1 milha com seu filho, mas 2. E quando eu falo 2 milhas, você faz mais do que é esperado para o seu filho. Experimenta ser um esposo que faz mais do que é o esperado para a sua esposa. Experimenta você, mulher, ser uma esposa para o seu marido que faz muito mais daquilo que é esperado. Experimenta você, cristão, fazer para Cristo Jesus muito mais daquilo que é esperado. Talvez você chegou nessa quarta-feira, é mais um culto, um cultinho de quarta-feira. É coisa básica, canta 3 louvores, o pastor prega, terminou o dízimo, amém, mas não. Quem sabe você veio hoje aqui fazer além daquilo que é esperado. Talvez você está com isso, querendo fazer algo, querendo entregar algo, e Jesus está dizendo isso, ei, não espere, faça além daquilo que é esperado. Experimente ser sim um cristão que não anda apenas 1 milha, mas anda 2, 3. Porque quando você entender que você precisa ir além daquilo que é esperado, o ambiente profético vai se manifestar na sua vida. Deus vai se manifestar na sua vida, porque se Ele falou, porque tem algo a mais aqui. Tem um segredo que está aqui nos detalhes, né? Nas entrelinhas. Sabe, deixa eu te dizer, talvez por você fazer a mais, não vai significar que você vai ter sucesso, não vai significar que você vai ser reconhecido, não. Andar 1 milha a mais não significa isso, não vai significar que você vai acertar sempre, mas significa que você, como cristão, decidiu fazer mais daquilo que é esperado. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Eu me lembro na 2004, nas Olimpíadas de Atenas, a última prova, a prova de maratona, talvez você vai se lembrar, era a prova de maratona e estava um brasileiro, baixinho, maguinho, ele via correndo, estava em primeiro lugar, todo mundo já estava comemorando, e ele já estava perto, muito à frente do segundo, terceiro, do quarto, e tu já era certo o ouro para aquele brasileiro. Só que o seguinte, no meio do caminho, entra um senhorzinho lá e agarra aquele corredor, e começa a agarrar ele, puxar ele perde ali, ele cai um pouquinho, ele começa a parar ali a sua trajetória, a sua corrida. Então aqueles 2 corredores que estavam lá atrás conseguem ultrapassar o brasileiro. Então aqueles 2 corredores chegaram lá, passaram. Chega aquele que estava em segundo, mas agora chegou em primeiro. Quando ele chegou no estádio, um estádio com mais de 50 mil pessoas, aquele telão, todo mundo acompanhando o que estava acontecendo, porque era filmado. Quando aquele corredor chegou, todo mundo, opa, tudo bem, ganhou o primeiro lugar, é verdade. 2 palmas e meia. Chegou aquele que era em terceiro, chegou em segundo lugar, ganhou a prata. 1 palma e meia, pronto. Mas quando aquele brasileiro chegou, ele poderia chegar lá reclamando, procurando juiz, procurando atitude. Mas o vídeo, eu lembro desse vídeo, ele entrou fazendo aviãozinho. Ele entrou se alegrando, ele entrou comemorando. Quando ele entrou no estádio, todo o estádio ficou de pé, começou a aplaudir aquele homem. Por quê? Em vez dele entrar naquele lugar murmurando, reclamando, porque ele perdeu a oportunidade, porque ele perdeu a medalha de ouro, ele estava comemorando, ele estava sorrindo, ele fez aquilo mais além daquilo que é esperado. Talvez você que respira, tem saúde, sabe, as coisas você está vivendo o seu dia a dia, e muitas vezes você já entrou aqui por essas portas, reclamando, murmurando, é o trânsito, que eu não tive tempo para isso, meu chefe, você vem com essa carga, você já entra aqui atribulado, você já entra aqui murmurando, aí você quer que Deus manifeste. Para uma pessoa assim, você é digno de graça e de misericórdia, mas independente das circunstâncias, se você entrasse nesse lugar, aleluia, eu vou adorar, aleluia, eu vou exaltar, hoje eu vou rasgar os céus com a minha adoração. Isso é fazer além daquilo que é esperado. Gente, eu canso também, eu me atribulo também, eu me estresso também. Tem dia que só Jesus na causa, mas quando eu sei, opa,
Agora é meu momento com Deus. Eu não quero saber, eu quero adorar, eu quero exaltar a Deus, eu quero fazer além. As pessoas estão esperando eu murmurar, as pessoas estão, até o diabo está ali, vai crente, murmura, reclama da vida, reclama do emprego, reclama do ônibus, reclama do salário. Mas não, eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero declarar que tem um Deus que olha para a minha vida. Isso é fazer além do que é esperado. Fazer além. Martin Luther King, um pastor americano, não sei o ano, 1060, mas eu li o sermão dele. A história conta que ele andou, havia segregação racial nos Estados Unidos. E a história diz que ele andou quase 100 quilômetros para chegar na cidade de Washington, uma multidão o acompanhando. Quando ele chegou lá, ele, ao pegar o microfone, começou a pregar. E o tema do seu sermão: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele começou a declarar o destino que cada pessoa, que cada homem, que cada mulher precisava ter. Ele dizia: eu tenho um sonho sobre isso. Ele poderia chegar ali: olha, estão perseguindo a gente, estão nos prendendo. Mas ele disse: eu tenho um sonho de liberdade. Eu tenho um sonho que cada homem, cada mulher, negra, branco, possa conviver juntos. Sabe, no final ele chega a dizer o seguinte: olha, para você chegar ao seu destino, você tem 4 formas de chegar. Talvez você vai chegar voando, talvez você vai chegar correndo, outra vez você vai chegar andando mesmo. Talvez você já chegue até rastejando, mas o importante é que você precisa se chegar. Você precisa se chegar ao seu destino. Talvez muitos vieram aqui voando. Opa, no meu carro, no ar-condicionado, ouvindo louvor, amém, aleluia. Você veio voando. Talvez outros veio correndo. Passou no ônibus, aquele aperto, meu Deus, que agonia, mas eu vou chegar lá. Talvez outros veio andando, pegou a moto, veio andando ali, pegou a bicicleta, chegou. E outros vinham arrastados, massacrados pelo dia, pela luta. Mas você chegou. Sabe, é fazer além. Meu Deus, quantas desculpas nós temos. Não vou não, estou com dor de cabeça. Tem comprimido não? Não tem oração mais não? Não vou não estou bem. É fazer mais do que é esperado. Fazer muito mais daquilo que é esperado. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida aqui. Tem pessoas que acham o seguinte: que na sua vida, quando elas olham, que vai acabar, que você vai morrer. Tem pessoas, não é só o diabo, não, parece que está preparando a nossa queda. Está esperando muitas vezes a sua separação, está esperando a sua derrota. Parece que estão no oculto, maquinando, porque elas querem ver você mal. Tem pessoas que faz isso. Mas nessa noite eu te falo: se você fizer além daquilo que é esperado, isso não significa que você vai conquistar tudo na primeira ou na segunda tentativa, não. Significa que você quer ir além, que você vai fazer além. Deus está contando com você, as suas mãos estão estendidas. Porque aquilo que os outros, aquilo que estão maquinando, aquilo que é oculto, até o diabo está tentando te derrubar, tentando derrubar você, isso não define quem você é. Porque você está tentando se parecer com Cristo. Eu me lembro da história de um homem, na década de 50. Esse homem tentou subir o Monte Everest, mais de 8.000 metros de altura. E várias pessoas tentaram e não conseguiram. E ele foi que tentou subir o Monte Everest e não conseguiu. E quando ele voltou, ele foi chamado para uma palestra 3 meses depois, para falar como é tentar subir o Monte Everest. E ele começou a falar, só que antes dele começar a falar, a história diz que ele viu uma foto do monte, ele começou a falar com aquele monte, com aquela foto. Ele disse: olha, você já cresceu o máximo que você pode crescer, mas eu estou crescendo, eu vou te vencer. 45 dias depois, aquele seria o primeiro homem a pisar no pico do monte. Ou seja, enquanto as pessoas olhavam e diziam: ele não vai conseguir, é mais um, ele disse: não, eu vou fazer além. Por favor. Talvez você fracassou, talvez você se decepcionou, mas o fracasso da primeira tentativa não define quem você é.
O fracasso não define quem é você. A decepção que você passou não define a sua vida. O não que você recebeu não define quem é você. A porta fechada sobre a sua vida não define quem é você. O seu tombo, a sua queda não define quem é você. Deus está te dizendo: eu, o Senhor, sou eu, o Senhor, que defino, que dou propósito, que dou sentido à sua vida. Então, como eu fui com Moisés, eu sou contigo. O problema é que tem gente que só faz o básico e acha que o básico tá bom demais. Até o culto é básico. Sabe aquele cultinho? Deixa eu ler um texto aqui em Lucas. Abre aí comigo Lucas 17. Me vê esse texto agora. Lucas 17, no versículo 7. Lucas 17, no versículo 7. Jesus está falando aqui sobre o perdão, a fé, os tropeços. Aí no versículo 7 ele vai dizer o seguinte: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou quem guardar o gado, lhe dirá quando ele deve voltar para o campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber? Será que ele terá que agradecer ao seu servo por ter feito aquilo que lhe foi ordenado? Aí Jesus olha para os discípulos e diz bem assim: olha, assim também são vocês. Depois de terem feito tudo o que foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Apenas, sabe, só fazer o básico. Meu Deus do céu, quem vai além do esperado não entrega pouco, só entrega muito. Está um culto acontecendo na casa do fariseu. Jesus entrou na casa do fariseu. Então, de repente, naquele culto, naquele jantar, naquela conversa ali, entra uma mulher, e ela vai fazer além daquilo que é esperado. Por quê? Naquela casa, aquele homem não saudou Jesus. Naquela casa, aquele homem não beijou Jesus. Naquela casa, aquele homem não lavou os pés de Jesus. Mas essa mulher, quando entrou naquele ambiente, disse: não, esse não é o ambiente do meu Senhor, esse não é o ambiente do meu Salvador. A palavra fala que aquela mulher dá um grito, ela quebra o vaso, e de repente ela começa a ungir Jesus com aquele nardo puro, começa a beijar, a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar os pés com seu cabelo. Foi uma lambança, estava acontecendo ali. Quem está de fora está dizendo: e precisa disso? Que desperdício. Ei, muitas vezes a gente entra assim, está um ambiente normal, aquele cultinho básico, aí tem um lá atrás que dá glória a Deus, o outro aleluia, aí o outro está dizendo: precisa disso, que desperdício. Não, é porque eles compreenderam que quando está na presença de Jesus, tem que entregar tudo, tem que adorar da maneira certa, tem que levantar a mão mesmo, tem que aplaudir, tem que gritar aleluia, glória a Deus. Foi isso que essa mulher fez. Ela entregou tudo, ela fez mais daquilo que era esperado. Toda vez que você fizer além, sempre vai ter alguém que vai levantar contra você para te criticar. Assim é no ambiente do trabalho. Você está lá fazendo alguma coisa, aí chega alguém: eu babando o chefe, o bajulador. Não, eu estou fazendo porque eu quero mesmo. No reino de Deus, se a gente faz qualquer coisa a mais, o babando do pastor, o bajulador do pastor, está querendo chamar a atenção da igreja. Sempre, quando você fizer a mais, sempre vai levantar críticos. Assim como foi com essa mulher. Judas olhou: que desperdício, olha, precisava disso. Meu irmão, não importa, faça além daquilo que é esperado, porque você não está servindo a homem, você está servindo a Deus. Vai levantar críticos, deixa levantar. No ambiente de empresa é assim. Se a gente fica uma horinha a mais, se a gente faz mais alguma coisa, deixa levantar as críticas. Eu sei quem eu sou diante de Deus, sei qual é o meu papel, e a Bíblia diz que eu devo fazer mais daquilo que é esperado. Estou dando o meu testemunho, estou trabalhando, estou feliz, estou com Jesus. Quando você faz além do que aquilo que é esperado, Deus sempre vai abrir portas de oportunidades. Sempre vai abrir portas de oportunidades. Por quê? As pessoas vão se lembrar.
aquela pessoa faz mais do que o esperado. Alguém vai se lembrar do seu nome. Vamos trazer fulano. Nós podemos contar com cicrano. Podemos contar com ela. Porque faz mais do que o esperado. Meu Deus, às vezes eu chego aqui domingo de manhã logo cedo. Aí eu fico ali, vejo os diaconatos na limpeza. Aí esse púlpito fica bem ali. Aí chega um irmão. Tom, aí sai. Aí daqui a pouco vem outro irmão. Começa a limpar. Só que ele não sabe que outro irmão já limpou. Aí daqui a pouco vem outro. Eu já contei 5 pessoas limpando o mesmo púlpito. Mas cada um está fazendo mais do que é esperado. Cada um está fazendo a sua parte. Eu não quero saber, eu quero fazer a minha parte. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus. É isso que Jesus está fazendo. Faça mais daquilo que é esperado. Lembra do primeiro culto que aconteceu? Em Gênesis, capítulo 4. 2 irmãos que foram ofertar ao Senhor. Filho de Adão e Eva, Caim e Abel. A palavra fala que o texto diz que Caim chegou e entregou os primeiros frutos. Não, Abel chegou e entregou a primícia e a gordura. E Caim entregou os primeiros frutos. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Eu fico imaginando Deus falando: rapaz, chegou aqui Abel, era para entregar só a primícia, mas além da primícia ele entregou a gordura. Que cara doido, fez mais daquilo que é esperado. Abel decidiu fazer muito mais. Era só para entregar a gordura, mas ele não entregou só a gordura, só para entregar a primícia, mas ele foi além. Ele entregou a gordura, ele fez mais daquilo que é esperado. Tem pessoas que assim, retém aquilo que era para dar. Por isso que Deus não prospera, Deus não abençoa, porque fica retendo. Mas enquanto Abel chegou, foi lá e decidiu fazer além, foi abençoado. Deus olhou para os dois e disse: olha, tem um aí que é doido, tem um que é maluco, ele disse que é apaixonado por mim, ela disse que é apaixonada por mim. Eles fazem mais daquilo que é esperado. Quando você faz além, querendo ou não, você vai se destacar. Não para ser visto, mas para ser reconhecido por Jesus. Lucas capítulo 19. A palavra fala que Jesus está vindo com a multidão, indo a Jericó. E tinha um homem lá baixinho, igual a mim, baixinho. No meio da multidão não conseguia ver Jesus. Só que ele saiu da multidão, subiu a uma figueira, porque ele disse: eu vou subir lá na figueira e vou conseguir ver Jesus. Ele fez algo que não era esperado, fez além. Por quê? Ele só queria ver Jesus. Ele não estava ali para pedir milagre. Ele não estava ali para pedir cura. Ele não estava ali para pedir. Ele só queria ver. Eu só quero ver Jesus. A palavra fala que quando a multidão chegou, Jesus vinha vindo, olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. Sabe o que foi que ele fez? Quem se adianta da multidão recebe revelação mais do que aqueles que estão na multidão, porque faz mais do que é esperado. Eu queria ver Jesus, eu só queria ver, mas eu não apenas não vou ver, eu vou receber Jesus. Jesus vai na minha casa. E o melhor, Jesus está andando com uma multidão, mas o meu nome ele conhece, ele sabe quem eu sou. Por quê? Eu estou fazendo mais do que é esperado. Eu estou fazendo mais. A minha pergunta é: o que é que você está fazendo a mais do que é esperado para ser reconhecido por Jesus? Para receber essa revelação, para ver Jesus chegando e dizer: fulano, hoje o meu negócio é contigo. Tem uma multidão aqui, mas você atraiu minha atenção. A sua adoração, seu coração, seu clamor, sabe, chamou minha atenção. Hoje é com você, o meu negócio é com você. É isso aqui. Gênesis no capítulo 24. Abraão chega para o seu servo Eliezer e diz o seguinte: Eliezer, toma aqui 10 camelos, cheios de prata, ouro, vestidos, e vá atrás de uma esposa para Isaque, que ela seja da mesma linhagem da nossa família. A palavra fala que Eliezer andou 1450 quilômetros para procurar uma esposa para Isaque. Quando ele chegou a um poço onde se dava água de beber, tinha muitas donzelas, muitas mulheres, mas ao se aproximar ele fez uma oração, disse: Senhor, eu faço um voto contigo. A mulher,
a donzela, a virgem, que dê água não só para mim, mas para os camelos, que seja essa a esposa de Isaac. A palavra fala que Eliezer vai chegando, e Rebeca pergunta: você quer água? Eliezer bebe. E ela fala: você quer que eu dê de beber aos camelos? Pode. E ela começou a dar de beber aos camelos. Gente, um camelo bebe mais de 100 litros d'água. Um camelo bebe mais de 100 litros. Naquela época não tinha balde não, naquela época era um cântaro, 15, 20 litros. Calcula aí quantas vezes essa mulher teve que pegar água no poço para dar de beber aos camelos. Mais de 60 vezes. É cansativo, é doloroso muitas vezes, mas porque ela fez mais do que esperado. Eliezer não pediu, ninguém obrigou ela a fazer aquilo, mas ela de coração grato disse: eu posso. Foi lá e deu água. Todo mundo conhece a história de Rebeca, que Rebeca era estéril, e ela foi agraciada por um milagre. Todo mundo quer o milagre de Rebeca. Todo mundo quer ter um marido como Isaac, um homem debaixo da bênção, um varão de Deus, mas ninguém quer fazer o que Rebeca fez. Todo mundo quer os milagres, mas ninguém quer fazer além daquilo que é esperado. Qual foi o critério para que Isaac se casasse? Foi um anjo aparecer? Foi um fogo descer do céu? Não, foi uma oração: Senhor, se ela fizer mais daquilo que é esperado, que seja este o sinal. E assim foi. Quando ela acabou de dar de beber aos camelos, a palavra fala que Eliezer pegou um pingente, colocou no seu nariz, colocou prata nos seus braços e disse: me leve para a casa do seu pai. E quando chegou na casa do seu pai, ele chegou para ela e disse: está aqui o dote pela sua filha. Eu vou levar ela como esposa do meu senhor Isaac. E chegou para Rebeca: está aqui, ouro, prata e vestidos, só porque você fez além daquilo que é esperado. Meu irmão, minha irmã, há algo sobrenatural quando a gente faz além. Há algo sobrenatural quando a gente entrega além. Há algo sobrenatural quando você tem atitude que vai além do esperado. A minha pergunta é: o que é que você vai fazer hoje além do esperado? Qual vai ser sua atitude no local de trabalho? Qual vai ser sua atitude no ambiente que você convive com as pessoas? Você vai esperar ou você vai se apresentar? Se Rebeca tivesse dado água somente aos 7 camelos, ela não receberia a bênção. Se ela tivesse dado água a 9 camelos, ela não receberia a bênção. Teria que ser os 10 camelos. Quem sabe está faltando isso aqui, para você ser abençoado, ter a vida, uma chave virada na sua vida. Só que você está se cansando, murmurando, e não está fazendo aquilo que é além do esperado, porque você está dizendo: eu não vou conseguir, isso não é para mim. Meu irmão, se Deus te colocar num ambiente, esse ambiente vai ser transformado pela sua vida. Veja, quando terminou, ela já disse: vamos logo na sua casa. Hoje eu entendo porque nós entregamos tão poucos. Por que você entrega tão pouco para Deus? E olha, eu não estou falando de dízimos e ofertas, mas porque você entrega tão pouco da sua dedicação, sabe? Porque você entrega tão pouco do seu tempo, porque você entrega tão pouco da sua vida ao Senhor Jesus. Se você está entregando pouco, é porque Ele não é prioridade. Porque não existe essa desculpa de falta de tempo. O que existe é falta de prioridade. E Deus, Jesus está dizendo: faça além daquilo que é esperado. Você hoje precisa se posicionar em Deus. Meu Deus, já pensou na história de Naamã? Quando o profeta disse: vai lá no rio Jordão, dê 7 mergulhos. E ele disse: não, aquele rio é sujo. Eu vou lá mergulhar naquele rio. Lá na minha terra tem rios melhores do que o Jordão, aquele rio barrento. O servo, o soldado de Naamã, que Naamã era o comandante, chegou e disse: meu chefe, se ele tivesse pedido algo impossível, você não faria? 7 mergulhos. Se Naamã tivesse dado 6 mergulhos, ele não seria curado. O que é que eu estou dizendo com isso? Você precisa perseverar até o fim para ser abençoado. É o posicionamento completo, é cumprir aquilo que foi colocado. Sabe, vai subir no ministério. Talvez você diga: pastor, eu estou cansado dessa vida medíocre. Eu estou cansado
de não ver mais o céu se rasgar. Eu estou cansado de não ver mais as coisas acontecer. Sabe, eu estou cansado de essa vida, essa minha entrega basiquinha, esse meu culto basiquinho. Quarta-feira é um cultinho, domingo é um cultinho, o culto fogo é o de 7 horas. Que isso? O teu melhor momento com Deus é quando você fecha a sua porta, está lá sozinho e Ele te vê em secreto. Meu Deus, quantas pessoas estão aí recebendo talento, estão enterrando. Mas aqueles que, a palavra fala que aquele que recebeu 5 talentos, fez mais do que esperado, multiplicou e ganhou mais 5. O que tinha 2 talentos foi lá, multiplicou e ganhou mais 5. E tem pessoas medíocres que não fazem mais daquilo que é esperado, e estão aí enterrando. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa fazer além. Chega desse negócio de ser, você é um tecladista mediano. Chega desse negócio, você é um guitarrista. Eu tenho a minha voz afinada. Não, tem que rasgar os céus mesmo. Tem que bater nesse negócio de adoração, voar daqui. A gente tem que chegar aqui com a cara no chão, de joelho, com a alma rasgada, lavada. Jesus, se ninguém te adorar, eu te adoro. Se ninguém der glória a Deus, eu dou. Se ninguém orar, eu oro. Meu Deus, parece que é uma luta para as pessoas orar aqui. Jesus está dizendo, se você fizer mais do que é esperado, coisas extraordinárias você vai ver. O que você faz hoje, talvez você não entende, mas como Rebeca, Deus vai te colocar num ambiente de oportunidade. E quando você fizer mais do que aquilo que é esperado, você vai ver algo acontecer sobrenatural. Sabe por quê? Jesus está dizendo, faça. Não ande apenas 1 milha, faça muito mais além. Meu Deus do céu, fazer muito mais. Isso não é perfeição, isso não é querer aparecer. Meu Deus, eu lembro uma vez, eu cheguei em casa, minha esposa, menino, tu pregou, foi uma glória, não sei o que. Eu digo, miserável, aquela pregação, eu falo toda errada. Eu digo que Jesus continua que devo voltar no tempo, melhorar. Por quê? Eu sei para quem eu estou falando, eu sei que eu sou instrumento. Tem que ser melhor. Se eu vou cantar, meu Deus do céu, eu tenho que rasgar a minha alma. Se eu vou ficar na porta, tem que ser o meu melhor sorriso. Se eu vou varrer aqui, tem que ser a melhor varrida. Se eu estou lá no trabalho, quando eu chegar naquele ambiente, o melhor bom dia vai ser o meu bom dia com alegria. Cai por terra todo o demônio. Hoje vai ser um dia abençoado. As pessoas não fazem isso. E estão clamando, Deus, cadê o milagre? Deus, cadê o mover? Deus, e Deus está esperando, meu filho, faça mais, faça mais, faça mais. Decida hoje ir além. Quando a palavra fala com o profeta Ezequiel, capítulo 47, já estou terminando. A água saía do trono. Então a palavra fala que o homem de Deus começou a medir, e mediu 1000 côvados. Aí disse, vem. Quando ele chegou lá, a água estava nos tornozelos. Ele mediu mais 1000. Aí ele disse, vem. A água dava nos joelhos. Ele mediu mais 1000 e disse, vem. A água dava nos lombos. Ele mediu mais 1000 e disse, vem. Já não podia mais andar, porque ele estava mergulhado. Tem pessoas que estão se contentando com a água nos tornozelos. Tem pessoas que estão se contentando com o fluir do Espírito no joelho, nos lombos. E Deus está dizendo, eu tenho mais, mas você precisa ir além. Você precisa ir além. A sua entrega tem que ser maior. A sua dedicação tem que ser maior. Tudo que você fizer, a Bíblia diz, faça como se fosse para Deus, porque Deus que está em secreto está te vendo. Ei, você é convidado nessa noite a fazer além daquilo que é esperado.